Aleluia, graça e paz, amados, glória a Deus, que bom poder estarmos aqui nessa noite, podermos participar desse tempo tão maravilhoso na presença de Deus, nesse dia onde se comemora o Dia dos Pais. Eu quero parabenizar a cada um dos pais que estão aqui nessa noite, privilégio a cada um de vocês que estão aí nos assistindo, que estão acompanhando conosco, cultuando conosco, né, nesse tempo diante de Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida e clamar para que você seja sempre um exemplo para a sua família, para os seus filhos, para que o propósito de Deus, de instituir os pais para revelar quem Ele é, para que os nossos filhos, obrigado querida, pudessem conhecer a Deus primeiramente através da figura do pai, que você possa cumprir bem esse papel nesses dias, em nome de Jesus. Eu queria, para começarmos nessa noite, eu queria convidar aos irmãos para se colocarem de pé. Vocês que estão aí em casa, se vocês puderem se colocar de pé, colocar a mão no seu coração. Hoje é um dia festivo no céu e triste aqui conosco. O Senhor recolheu para os seus braços uma guerreira, a esposa do pastor Udo, a irmã Yolanda Endler, que estiveram à frente desse trabalho aqui durante tantos anos, doaram da sua vida aqui neste lugar, e hoje ela descansou nos braços do Pai. No Dia dos Pais, ela foi ter com o Pai amado. Mas é claro que o nosso coração fica a dor, a saudade, fica com certeza abatido por causa disto, e nós queremos então orar, para que o Senhor esteja confortando o coração do pastor Udo, da sua família, de cada um deles, dos seus filhos, netos, de cada parente, e dizer que nós como igreja estamos aqui, somos gratos a Deus por tudo que vocês fizeram aqui, nós reconhecemos o trabalho de vocês aqui neste lugar, louvamos a Deus, e queremos dizer que estamos felizes por um lado e tristes por outro. Felizes porque sabemos que agora a irmã Yolanda não tem mais dor, não tem mais preocupações, não tem mais pesar, o sol jamais se porá, a alegria jamais se findará, ela estará para sempre com aquele que era o amado da sua alma. Triste porque nós que ficamos aqui, ainda teremos que fazer o que ela fez, terminar o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. A ela agora está reservada a coroa da justiça que o Senhor tem para aqueles que o amam, para aqueles que entregaram as suas vidas a Ele. Mas a nós, ao pastor Udo, aos filhos, cabe a dor da saudade, cabe as lembranças, cabe os momentos. Estivemos aqui com ela pouco tempo junto, quando chegamos eles já estavam saindo, mas eu quero dizer que foi uma honra conhecê-la e um privilégio dar continuidade a esse trabalho que vocês por tantos anos fizeram com tanto afinco aqui neste lugar. Quero chamar os irmãos a estarmos orando e agradecendo a Deus por a vontade dele ter sido feita. Essa semana o Senhor chamou também um outro pastor, pastor Ofir, e ao entrar para a UTI, ele disse, as suas últimas palavras foram postadas no grupo de pastores, ele disse, de todas as formas, vai dar certo, porque a vontade de Deus se cumprirá de qualquer maneira. Cumpriu-se a vontade de Deus na vida da irmã Yolanda, temos a convicção disto. Senhor, nós te damos graça, pela alegria, pelo privilégio, pela convicção que o Senhor nos deu, de que a morte não é o fim, de que nós não somos como os demais que não têm esperança, mas que a nossa esperança está em Ti, e que nós sabemos, Senhor, que a irmã Yolanda descansa desde já nos Teus braços, passa agora a fazer parte da igreja triunfante do Senhor, aqueles salvos que já foram ter contigo e que nos aguardam, para que naquele dia em que soar a trombeta,
eles ouvirão dos túmulos a sua voz, a tua palavra diz que ressuscitarão, e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Deus, nós somos gratos, essa igreja é grata por todo o trabalho, por todo o empenho, por toda a vida, saúde, que ela empenhou aqui neste lugar, Senhor, pela luta incansável que ela teve aqui neste lugar. Nós somos gratos, e sabemos, Senhor, que tudo isso está anotado nos céus. A tua palavra diz que isso é uma semente, que ela semeia para a eternidade, e que agora, Senhor, ela possa colher os bons frutos, que agora, Senhor, a coroa da justiça que a aguarda, possa estar, Senhor, assim como a tua palavra diz, garantida, selada para a tua filha. E eu quero clamar nessa noite, que o teu Espírito, que é o nosso Consolador, esteja consolando a vida do pastor Udo, de cada um dos familiares, cada filho, cada neto, cada sobrinho, Senhor, cada parente, cada amigo, que sejam consolados pelo teu Espírito, com alegria, com a convicção de que ela está, Senhor, nos braços do Pai, de que ela está contigo, de que ela está segura, de que está naquele lugar onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde não há mais pesar, meu Deus. Que os nossos corações sejam consolados dessa forma, Pai. Que os nossos corações possam nesta noite, nesse dia, Senhor, onde essa dor é tão latente nos nossos corações, que a tua palavra possa trazer conforto mesmo e alívio a cada coração, em o nome do Senhor Jesus, e que nós possamos, Senhor, para sempre nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez por intermédio da tua filha aqui neste lugar, na sua família e por onde ela passou, Pai. Somos gratos ao Senhor por todos esses anos que o Senhor permitiu que a irmã Yolanda estivesse aqui conosco, estivesse aqui entre nós, e pelo o teu propósito se cumprir na vida dela nesta madrugada, a levando para estar para sempre contigo, Pai. Muito obrigado. Nós reconhecemos, Senhor, a tua bondade em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós não fazemos um minuto de silêncio, porque para nós é alegria. Eu quero convidar os irmãos a aplaudir ao Senhor nessa noite, pela sua fidelidade, pelo seu amor leal. Bendito seja o teu nome, Senhor. Podem sentar, queridos. Aleluia. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra, ainda na sequência daquilo que temos falado nesses dias. Se você não acompanhou, se você não assistiu, queria encorajar você a ver as duas últimas mensagens que ministramos no domingo passado e no domingo atrasado, falando sobre os híbridos espirituais. No domingo passado, falando a respeito dos devotos espirituais. E o Senhor tem ministrado muito ao meu coração nessa direção. E eu tenho certeza, assim como já recebemos relatos de pessoas sendo impactadas por essa palavra, pessoas tendo a sua visão alargada, tendo seus corações curados, sarados, se arrependendo diante de Deus, por reconhecer características de apenas um devoto na sua vida e decidindo realmente colocar a sua vida, o seu coração, para viver o propósito de Deus. Grande problema, um dos grandes problemas, tanto do devoto quanto do híbrido espiritual, está exatamente no fato de, no final dos seus esforços, eles sempre terão a tendência de tributar a honra, o êxito, a vitória aos seus esforços. O híbrido certamente irá tributar a vitória ou o livramento dos leões, como foi o texto que nós lemos quando ministramos essa palavra,
ao fato de estarem agradando a entidade, a estarem agradando ao Deus da terra. E agora poderão ficar em paz e poderão fazer os seus rituais tranquilamente, servindo ao Senhor e também aos outros deuses. Já o devoto é um pouco mais perigoso, porque o devoto, depois de ele ver satisfeitas as suas necessidades, ele baterá no peito com todo o orgulho religioso e vai dizer, como eu já ouvi pessoas dizerem, talvez você já tenha ouvido também: isso aqui não foi fácil não, isso aqui eu conquistei com muita oração, isso aqui foi muito jejum, isso aqui foi muita luta, foi muita guerra, foram muitas madrugadas para conseguir isso aqui, para conseguir essa vitória, foi muita luta. E certamente jamais eles reconhecerão que tudo é pela graça, tudo é o favor daquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Quando o Senhor adverte, através da vida de Moisés, o povo de Israel, quando estavam prestes a atravessar o Jordão para entrarem na terra prometida, o Senhor adverte a eles desse perigo. O perigo de eles estarem lutando. Deus estava falando para eles: olha, vocês estão prestes a atravessar o Jordão, vocês irão enfrentar povos muito maiores do que vocês, muito mais fortes do que vocês irão enfrentar povos que são gigantes. Vocês conhecem até os ditados que dizem: quem é que pode contra os Enaquins? Porque eram os gigantes da terra. Mas o Senhor diz: eu estou indo com vocês, eu vou derrotá-los, eu vou expulsá-los da presença de vocês, para que vocês possam tomar posse dessa terra, porque a maldade deles chegou ao limite, e agora eu quero cumprir a promessa que eu dei aos seus pais. Agora, quando vocês tomarem posse dessa terra, não creiam que foi o esforço de vocês que os fez tomar posse. E muitas vezes nós achamos, queridos, até mesmo que as bênçãos espirituais, elas são frutos das nossas orações, da nossa súplica, do nosso agarrar no braço de Deus, do nosso torcer o braço de Deus. E hoje à tarde as lágrimas rolavam nos meus olhos quando eu pensava nisso. E quantas vezes nós ficamos assim, queridos? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós nesse entendimento de que são as nossas orações que mudam Deus, que fazem com que Deus venha a nos abençoar, e nós nos esquecemos que é a graça dEle, que é o favor, que Ele já conquistou todas as coisas para nós. Aí nós achamos que só um não dá conta, nós chamamos 2, 3, 4, convidamos todo mundo para agarrar na oração, para ver se a gente consegue mover o braço de Deus. Aí no final está todo mundo feliz, porque todo mundo conseguiu convencer a Deus de fazer alguma coisa que nós queríamos. Queridos, não é assim. Não é assim. Na sua vida como cristão, nas nossas vidas como cristãos, nós precisamos sim ajuntarmos 2, 3, 5, 10, precisamos ajuntar toda a igreja, sermos um, para clamarmos por uma só coisa, para nós lutarmos, para cumprirmos aquilo que Jesus orou lá em João 17, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, assim como Tu é em mim e eu em Ti, assim que sejamos nós nele, para que o mundo creia que Tu me enviastes. Que nós possamos envidar mesmo, empenhar todo o nosso esforço, queridos, nessa direção, para viver o propósito de Deus, e para reconhecer ao final, de que se não for ao Senhor, nada adiantaria, se não for ao Senhor, nada mudaria, porque é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos capacita. Ele fala para o povo de Israel: não adianta você achar que você enriqueceu, porque você tem capacidade, que você pode alguma coisa. Ele diz: não, porque é o Senhor quem vos dá a capacidade para produzir riquezas. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. O texto é muito conhecido, queridos, muito conhecido. E eu queria meditar com os irmãos nesse dia dos pais, sobre o Pai que nós temos, aquele que já angariou, aquele que já amontoou
aquele que já conquistou todas as coisas para nós. A palavra do Senhor diz que não são os filhos quem ajuntam para os pais, mas são os pais quem ajuntam para os filhos. E o Senhor é aquele que já conquistou todas as coisas para nós. Ele é o nosso Pai. O híbrido não consegue ver isso, de forma alguma. Tampouco o devoto, porque ele não se relaciona com um pai, ele se relaciona com um ídolo, ele se relaciona com uma entidade, mas ele não se relaciona com o pai. Ele tem um relacionamento de servo, mas não tem um relacionamento de filho. E nesta noite eu queria ler com os irmãos aí em Deuteronômio 8, para que nós possamos entender um pouco aquilo que o nosso Pai tem para nós, que você é filho, que você não precisa ficar torcendo o braço do seu pai para ele dar a você aquilo que você precisa, porque ele já conhece, porque ele já sabe das nossas necessidades. Antes de lermos o capítulo 8, o versículo 1 em diante, eu queria só ler com vocês um pedacinho do 7. Esse texto de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é maravilhoso, porque depois dos 40 anos do deserto, o povo agora estava a um passo da terra prometida, acampado ali às margens da terra prometida, a um passo de atravessar o Jordão, nas campinas de Moabe, de fronte de Bet-peor, estavam ali acampados, e o Senhor começa a falar para eles, a relembrá-los tudo aquilo que eles tinham passado. O Senhor começa a trazer à memória dele todas as coisas. Ele diz: olha, quando vocês precisarem enfrentar os gigantes, lembre-se do que o Senhor fez com o faraó. Lembre-se de quando ele livrou. Quando as situações estiverem difíceis, lembrem-se de como o Senhor sustentou vocês no deserto. Então o Senhor havia treinado aquele povo, para que aquele povo pudesse agora entrar num novo estágio. E a posse, a bênção do Senhor para a vida deles, vinha exatamente dessa forma que Moisés fala aqui, que o Senhor fala através de Moisés. Versículo 12 do capítulo 7, diz assim: se vocês obedecerem a essas ordens, e guardarem, e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará, e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da terra, o cereal, e aí vem falando todas as coisas que o Senhor fará pela vida daquele povo. E a condição era tão somente obedecer, porque aquele era o povo do Senhor, aquela era a nação do Senhor, e o Senhor vem e diz: olha, se vocês obedecerem, vocês terão comigo o cumprimento da minha aliança, vocês terão comigo o cumprimento das minhas promessas. Não era a quantidade de cultos que eles fariam, não era a quantidade de orações, mas o Senhor traz claro isso para eles, que era uma questão de obediência. Capítulo 8, versículos 1 em diante, diz assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor.
Amém? Glória a Deus. Esse é o texto áureo da tomada de posse do povo de Israel ali da terra prometida. Esse é o texto que embasa todo o nosso entendimento a respeito daquilo que são as bênçãos do Senhor para as nossas vidas e como é que essas bênçãos chegarão às nossas mãos, como é que essas bênçãos virão até nós. É claro que juntamente com esse texto aqui nós vamos ver, está dentro de todo esse contexto, você vai ver lá no capítulo, pouquinho atrás, o capítulo 6, versículo 4, você tem lá, né, o famoso chamar, né, a oração ali do povo de Israel, o chamar Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Errad, quando o Senhor vem dizendo, ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus é o único Deus. Ele vem trazendo todo um ensinamento a respeito disso, e ele vem aqui, depois ele vai falar lá em Deuteronômio 28, vai trazer de novo essa mesma fala, dizendo, olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra, e aí o Senhor vem falando tudo aquilo que ele faria, caso o seu povo obedecesse. Os híbridos não sabem disso. Eles não conhecem o Deus que eles têm, o Pai que eles têm. Tampouco os devotos. Agora você e eu temos a obrigação de agirmos diferente. É por isso que quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, ele vem falando a respeito disso, ele diz, olha, na hora de vocês orarem, vocês não podem orar como os pagãos, vocês não podem orar como os devotos, vocês não podem orar como os híbridos, vocês precisam orar diferente, porque vocês conhecem o Pai de vocês conhecem a fala dele, vocês conhecem a palavra deles para os seus corações, vocês sabem que ele é aquele que tem cuidado de vocês. Se é ele que tem cuidado de nós, nós não podemos entender de forma diferente, nós não podemos achar de forma diferente. E prestem atenção, queridos, que esse texto, hoje é um dia que vamos falar um pouco mais sintetizado, que ainda temos que estarmos ceando aqui com os irmãos, mas vejam só, o texto vem trazendo claramente, alguns parâmetros, algumas diretrizes para as nossas vidas. O texto vem mostrando Deus abrindo os olhos do povo, ali naquele momento, como está abrindo os nossos olhos nessa noite, nesta hora em que você está assistindo. O Senhor quer abrir os seus olhos para dizer o seguinte: tudo aquilo que o povo tinha vivido durante toda a sua vida no Egito, toda a sua vida passada, todos os seus dias para trás, todos eles eram ensinamentos para que eles pudessem viver bem na terra prometida. Tudo aquilo que eles tinham passado, tudo aquilo que eles tinham vivido, e servir agora para que eles pudessem olhar para trás e ver o quanto Deus havia feito na vida deles. Preste atenção de como é que Deus vem mostrando para eles. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. A preocupação de Deus é com a obediência. E eu pergunto a você nessa noite, eu pergunto a você, o que é que as provações, o que é que as dificuldades, o que é que os momentos difíceis têm mostrado a seu respeito ou a nosso respeito? O que é que tem mostrado das nossas intenções? O que é que as dificuldades têm mostrado a respeito das nossas necessidades? Ou as nossas necessidades têm demonstrado a respeito da nossa obediência, da nossa disposição de obedecer ao Senhor? Nós temos entendido realmente que o Senhor está no controle de todas as coisas, que tudo isso que nós passamos, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, nós temos a oportunidade de estarmos assim, exercitando a nossa obediência em cada circunstância.
quer seja nas doenças, quer seja nas dificuldades, quer seja no tempo bom, onde as coisas estão fluindo bem. Nós temos tido essa convicção de que esses momentos são os momentos onde os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, e Ele está olhando para saber se nós seremos ou não fiéis a Ele, naquilo que Ele já falou para as nossas vidas. O nosso fruto, daquilo que nós vamos receber no futuro, daqui em diante, ele se desenvolve exatamente a partir das suas ações e das suas reações agora, da forma como você está vivendo agora, da forma como você está reagindo às circunstâncias agora, a forma como você reage às provações, a forma como você reage às dificuldades, a forma como você reage em relação a esse chamado de Deus para a intimidade, esse chamado de Deus para você viver como filho, para você ter realmente intimidade com Ele. Isso vai determinar quais serão os frutos que você e eu colheremos futuramente. O deserto é apenas o campo de treinamento para o sucesso. É apenas o campo de treinamento. As dificuldades nas nossas vidas, elas são apenas para nos treinar. Se aquele povo não tivesse passado pelo deserto como passaram, a terra prometida, Canaã, os teria devorado muito antes do que os devorou. Eles ainda assim foram expulsos. 400 e alguma coisa de anos depois de entrarem na terra prometida, o Senhor os tira de lá, porque o Senhor os havia dito que se eles fizessem o que aqueles povos faziam, eles também seriam arrancados daquela terra. Porque o que contava para o Senhor era a obediência. E é disso que depende as nossas vidas. É disso que depende a sua vida. O que o Senhor quer não é outra coisa para você e para mim, senão que você e eu estejamos dispostos a obedecer. Você acha que o seu esposo, a sua esposa é problema para Deus? Você acha que a rebeldia dos seus filhos é problema para Deus? Você acha que você tem que orar para Deus porque você já não aguenta mais a sua questão financeira, você já não aguenta mais a sua questão emocional? Você acha que os seus problemas, vamos colocar o deserto que você está passando, você acha que é problema para Deus? Eu quero dizer para você nessa noite, não é. Não é. O único obstáculo mesmo diante de Deus é a nossa disposição de obedecer, porque nisso Ele não interfere. É por isso que esse é o ponto nevrálgico, é por isso que esse é o ponto principal, crucial, onde o Senhor realmente chama a atenção do seu povo e chama a sua atenção nessa noite. É a obediência. Para mudar as circunstâncias das nossas vidas, queridos, basta uma palavra do Senhor, basta um olhar, Ele muda todas as coisas. Ele transforma todas as coisas. Ele fez isso na vida de muitos já. Vocês conhecem a história. Você sabe da história. José amanheceu numa prisão e anoiteceu no palácio. Deus mudou a história dele assim, ó. Porque Ele pode. Ele faz. E qual foi a base? Qual foi o lastre, o espeque que Deus usou para transformar a vida de José? Foi a capacidade que ele tinha? Não, foi a obediência. E é assim nas nossas vidas. Tem um texto que eu gosto muito e eu quero terminar nessa noite com ele, para nos levar a meditar, para levar você a meditar, para que você possa entender que você não precisa se preocupar com as suas dificuldades, que você não precisa se preocupar com os seus problemas. Você precisa sim fazê-los conhecidos diante de Deus. A palavra do Senhor diz isso, que nós devemos fazer diante de Deus, pela oração e pela súplica, todas as nossas necessidades. Sim, mas você não pense que é a sua força, que é o seu esforço,
que é a sua luta, que é a sua dedicação, que vai fazer com que as coisas sejam mudadas, que vai mover o braço de Deus, porque não é. O que vai fazer a diferença é a sua obediência aos princípios da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Salmo de número 81. Já falei muito, já citei muito esse texto aqui. Esse salmo maravilhoso da família de Asaf. O Senhor vem dando uma dura no povo de Israel. E eu queria trazer essa palavra para os nossos ombros nessa noite, para as nossas costas nessa noite. Versículo 6, do Salmo de número 81. O Senhor diz ao povo de Israel: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Coloca o seu nome aqui neste lugar. Coloca o seu nome aqui nesse texto. É isso que o Senhor está falando nessa noite. Ouça, ó meu povo, ouça as minhas advertências, se tão somente você me escutasse, ó Natanael. Coloca o seu nome aí neste lugar. E ele diz: não tenha deuses estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Sabe, o Senhor vem trazendo essa palavra à nossa memória, dizendo: você se esqueceu o que eu já fiz por você? Você se esqueceu que fui eu quem tirou o peso das suas costas, fui eu quem tirou o cesto das suas costas, fui eu quem tirou você da condição de escravo, para trazer para uma condição agora de filho, uma condição daquele que está na presença do rei, aquele que é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Será que nós nos esquecemos disso, querido? E o Senhor vem dizendo: vocês se esqueceram disso. Será que vocês estão se esquecendo? Quantas vezes você já clamou na aflição e eu livrei você? Por que é que então nós estamos achando que Deus não está querendo nos abençoar? Por que é que nós achamos que Deus não está querendo cumprir ou fazer o que é melhor para nós? Não, queridos, não é assim. Ele tem o melhor para nós. E ele diz: fica tranquilo, abra a sua boca e eu o alimentarei. Agora você sabe qual é a questão, qual é a dificuldade, qual é o problema. Versículo 13. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel, coloca o seu nome aí, se Natanael seguisse os meus caminhos, coloca o seu nome aí, porque é de você e é de mim que ele está falando. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Natanael seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Você percebe a prontidão que Deus está para agir em nosso favor, queridos? Ele está pronto, Ele está pronto, Ele está disposto. Ele está dizendo: ah, se vocês me ouvissem, ah, se vocês dessem ouvido à minha palavra, se vocês seguissem os meus caminhos, se vocês seguissem nessa direção que eu abri para vocês lá na cruz do Calvário, o novo e vivo caminho que nos leva ao Santo dos Santos, que nos leva à intimidade com Ele. Ele diz: ah, se esse povo me ouvisse, ah, se o meu povo me ouvisse, com rapidez. Perceba que Ele está ávido, Ele está pronto, Ele está de prontidão para lidar com os nossos inimigos. Ele diz: com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os nossos inimigos, os nossos adversários, as nossas adversidades não são nada diante de Deus.
não são nada, queridos. Ele diz: os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele, diante de você, diante de mim, e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria, coloca o seu nome aí, eu sustentaria Natanael com o melhor trigo e com mel da rocha o satisfaria. Deus está dizendo para você e para mim nessa noite, Ele está muito mais decidido a nos abençoar do que você pode imaginar. É por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é aquele que faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o que é que impede, queridos? São os nossos inimigos, são as nossas dificuldades, são os nossos adversários, são as circunstâncias? Não, queridos. O que impede é a nossa carne, a nossa desobediência. O que impede é que nós não temos tempo para caminhar nesse caminho para Deus. O que impede é que muitas vezes nós temos tempo para tudo, menos para caminhar dentro daquilo que é o propósito de Deus, menos para cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz para nós, a respeito da palavra, aquilo que o Senhor já disse também, nesse mesmo contexto aqui do texto que nós lemos no começo, quando o Senhor fala para Josué, logo depois de Moisés dizer isso para Josué, o Senhor falou através de Moisés para Josué e para o povo de Israel, depois o Senhor fala para Josué, Moisés morre e o Senhor fala para Josué a seguinte coisa: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas o devoto está clamando o tempo todo: Deus, não me abandone, não me deixe, porque ele não sabe que Deus não deixa a gente, ele não sabe que Deus não o abandona. Enquanto nós estamos muitas vezes clamando assim, o Senhor está olhando e está dizendo: ah, se você me ouvisse, ah, se você caminhasse na minha palavra, ah, se você caminhasse nos meus caminhos. Então vejam só, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que mais que precisa, queridos? Onde está a razão do desespero? Onde está a razão para a ansiedade? Se Ele prometeu que estaria conosco, se agora só depende de nós, não depende de Deus, a bênção de Deus, a manifestação do propósito, da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, o derramar, a manifestação dessas bênçãos, não depende mais de Deus, depende de você e de mim, depende da nossa fidelidade diante do Senhor, somente isso. E é nisso, é pensando nisso que o Senhor fala através do salmista, dizendo: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor, se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com mel da rocha eu o satisfaria.
Amém? Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Esse é o seu Pai. Essa é a garantia que o Senhor deixou para você e para mim. E para arrematar isso, Jesus, ao ser assunto aos céus, diz: eis estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Através de Jeremias ele diz: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. E Jesus vem e diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. A vida é muito mais importante do que o alimento, do que o vestuário. Se o Senhor tem concedido vida a você até aqui, saiba de uma coisa: Deus espera só uma brecha, só você e eu estarmos alinhando as nossas vidas e decidindo caminhar dentro desse propósito de fidelidade a Ele, para Ele mudar toda a circunstância e manifestar toda a bênção, toda a graça que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor nessa noite. Coloque a sua vida. Diga para o Senhor, diga: Deus, é assim que eu quero entender, Pai. Enquanto eu vou ler esse texto, para poder encerrarmos esse momento, coloque diante do Senhor o que é que tem inquietado o seu coração, o que é que tem inquietado a sua vida, o que é que tem levado você, que tem levado os seus esforços, que tem tido prioridade na sua vida, mais do que a sua comunhão com Ele, mais do que a sua intimidade com Ele. Talvez se você estivesse tão interessado na intimidade com Deus, se esforçando tanto para ser íntimo dEle, para ser fiel, para cumprir a palavra dEle, para ser fiel a tudo aquilo que Ele nos deixou, assim como você tem lutado e tem guerreado para conseguir as bênçãos, certamente a sua história já seria outra, a nossa história já seria outra. Então entenda uma coisa nessa noite: busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. Você tem um Pai, você tem um Pai que te ama, que está pronto, que está o tempo todo dizendo: se você me ouvisse, se você decidisse caminhar nos meus mandamentos, se você decidisse obedecer, com rapidez eu mudaria isso que você está pedindo, isso que você está lutando não é nada, eu só preciso expor aquilo que está no seu coração, para saber se você realmente obedecerá ou não a minha palavra. É isso que nos impede. Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, diga comigo: o Pai Celestial. Diga mais forte, diga: o Pai Celestial. Diga: o meu Pai Celestial sabe as que eu preciso. Aleluia. Então busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Não sou eu quem digo, queridos, é a palavra que diz. E eu clamo ao Espírito Santo nessa noite que nos faça entender isso,
que nos faça entender que todo o nosso esforço seja para isso, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para buscar em primeiro lugar obedecer, colocar a nossa vida em obediência, sabendo que o Senhor está de prontidão, ávido para desarticular todos os planos das trevas, para colocar por terra todos os nossos inimigos, para nos alimentar com o melhor trigo e com o mel da rocha. É isso que papai tem para nós, é isso que o nosso pai tem para nós. Ele não falha, ele não volta atrás, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as suas necessidades. Vamos orar nessa noite, que o Espírito Santo possa lhe convencer disso, possa nos convencer disso. Não adianta nós sabermos disso, queridos, se as nossas orações continuarem sendo por causa das nossas necessidades, se nós não estivermos dispostos a mudar e a empenhar mesmo os nossos esforços, as nossas orações, dizendo: Deus, eu preciso estar mais quebrantado na tua presença, eu preciso, Senhor, estar mais próximo de ti. Eu quero, Deus, matar a minha carne, eu quero matar a minha vontade, eu quero morrer para mim mesmo. Diga para o Senhor, a cada dia abre os meus olhos, para que eu possa ver, Senhor, onde estão os meus erros, onde eu não tenho sido fiel à tua palavra, onde a minha língua tem me traído, onde os meus pensamentos têm me traído. Senhor, coloque-se diante dele nessa noite. Diga para ele que você entendeu que a responsabilidade é nossa. Sabe, queridos, quando nós entendermos isto, que não é o nosso muito orar que vai trazer a vitória, que não são as nossas campanhas que vão trazer a vitória, não, a vitória o Senhor já conquistou para nós, mas é a nossa obediência, é a nossa disposição de viver na presença dEle, de fazer com que toda a nossa vida seja para o louvor dEle, de buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, certos, cientes, cônscios de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Pai, eu quero te louvar, obrigado pela tua palavra, Deus, ela não falha, ela é fiel. O Senhor já nos garante, como Pai, o Senhor já nos providenciou todas as coisas, e nessa noite, nós clamamos: ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, tira de nós, Senhor, essas lentes que foram colocadas, para que nós venhamos a agir, Senhor, como híbridos, para que venhamos a agir, Senhor, como devotos, achando que nós vamos manipular a tua vontade, o teu braço, achando que são os nossos esforços que vão mudar, que vão fazer com que o Senhor nos abençoe. Ah, Deus, que nós possamos te conhecer e saber que tu és um Deus abençoador, um Deus galardoador, um Deus que segundo a tua palavra, o Deus que galardoa aqueles que te buscam, aqueles que se aproximam de ti, Pai. Que o nosso coração nessa noite esteja, Senhor, derramado na tua presença, esteja disposto a buscar a tua face, a viver uma vida de intimidade contigo, Deus, a estarmos descansando em ti, sabendo, Senhor, que já não somos mais daqueles que precisam correr atrás dessas coisas como os pagãos, Deus, mas que somos daqueles que podem descansar nos teus braços, porque temos a convicção de que o nosso Pai é aquele que tem cuidado de nós. Eu quero abençoar a vida de cada um nessa noite. Abre-nos o entendimento, Senhor, que nós possamos concentrar os nossos esforços em sermos obedientes à tua palavra, em corrigirmos, Senhor, os nossos caminhos, em corrigirmos os nossos olhos, em corrigirmos os nossos pensamentos, em corrigirmos a nossa fala, Deus, em agirmos de acordo com a tua vontade, para que tudo aquilo que o Senhor prometeu venha sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles, ó Deus, que são os nossos descendentes e aqueles que estão ao nosso redor, Pai, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, nessa noite, fale poderosamente e continue falando aos nossos corações, para a glória e para o louvor do seu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar em nome de Jesus.